Tipos de predicado. Nominal e verbal, já estudados anteriormente. Hoje nós vamos falar sobre o predicado verbo nominal, que é formado por um verbo de ação mais predicativo. Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Com saudade, ficamos aí praticamente uma semana longe e hoje nós voltamos com as nossas aulas, conteúdos no Positivo On, no Google Classroom e as aulas online. Então, hoje o assunto gramatical é sobre o último tipo de predicado, porque nós já estudamos dois. Nós já estudamos o predicado nominal e já estudamos o predicado verbal. E hoje, para finalizar, eu vou falar com vocês sobre predicado verbo nominal. Se vocês observarem o título, o predicado verbo nominal, vocês podem pensar o seguinte: professora, aí tem dedo, né? Tem uma pontinha de predicado verbal e tem uma pontinha de predicado nominal. Estou certo? É bem por aí, tá? O que vem a ser o predicado verbo nominal? O predicado verbo nominal é a junção do verbo, do predicado verbal, mais o predicado nominal. Que tipo de junção é essa? Núcleos, né? Lembra quando nós estudamos o predicado nominal, em que o núcleo do predicado, ou seja, a palavra mais importante do predicado, era o nome, né? Era o adjetivo com característica, com função de predicativo. Então, o predicado nominal, o núcleo dele é o nome. Que nome é esse? O adjetivo, que tem função de predicativo. Ok. E aí também nós estudamos o predicado verbal, onde o núcleo do predicado verbal quem é? É o verbo, né? Então, o verbo no predicado verbal é a palavra mais importante, é a palavra base do predicado. Portanto, o núcleo é o verbo. Aqui, no predicado verbal, nós teremos dois núcleos. Um núcleo do predicado verbal e um núcleo do predicado nominal. Ora, quem são esses núcleos? Se é o núcleo do predicado verbal, é o verbo. E se é o núcleo do predicado nominal, é um nome. Que nome é esse? Um adjetivo, que dá característica ao sujeito, no caso, né? O predicado verbo nominal, ele tem a seguinte estrutura. Portanto, ele tem verbo de ação, que são os verbos significativos ou nocionais. Como é que é mesmo? Quem são os verbos significativos ou nocionais? São os verbos intransitivos ou os verbos transitivos. Então, o predicado verbo nominal, ele vai ter um verbo de ação, um verbo significativo, mais quem? Mais o predicativo, né? Que no caso é o nome, né? Um adjetivo, que faz função de predicativo. Então, olha só, aqui, nesta oração, ele assistiu ao jogo emocionado. Primeiro, quem assistiu ao jogo emocionado? Ele. Ele é o meu... Opa, a caneta falhou aqui, vou só trocar a caneta. Aqui. Ele é o meu sujeito da oração. Nós aprendemos que quando a gente acha o sujeito, tudo que não é sujeito refere-se ao predicado. Então, todo o restante da oração é o meu predicado. Agora, vamos ver o verbo, né? Tá aqui o verbo. Que tipo de verbo é esse? É um verbo de ação, é um verbo significativo, né? No caso aqui, um verbo transitivo indireto, tá? Ele assistiu a quem? Ao jogo. Ao jogo, se é verbo transitivo indireto, ao jogo aqui é o meu objeto direto, ok? Emocionado. Emocionado não é um adjetivo? Não é um nome? É um adjetivo, é um nome. Olha aqui, emocionado, aqui está dando uma característica ao sujeito. Se
emocionado, morfologicamente falando, é um adjetivo, e dentro da análise sintática ele caracteriza o sujeito, então emocionado quem será? O meu predicativo do sujeito. Olha só que delícia descobrir que este predicado é um predicado verbo nominal. Por quê? Porque ele é composto de um verbo de ação mais o predicativo. Então, no caso aqui, o predicativo é do sujeito. Por quê? Porque está caracterizando quem? Ele. Ele é o sujeito, predicativo do sujeito. Fácil, né, gente? Olha só, então, predicado verbo nominal é quando você tem no predicado um verbo de ação, né? Um verbo significativo, mais um predicativo. No caso aqui, predicativo do sujeito. Portanto, ele assistiu ao jogo emocionado é um predicado verbo nominal, ok? Olha o outro exemplo. Eu comprei um caderno novo. Quem comprou um caderno novo? Eu. Eu é o sujeito da oração. Tudo que não é sujeito é o meu predicado. Ótimo. Vamos ver que tipo de predicado é esse. Onde está o verbo? Olha o verbo aqui, ó, comprar. O caso aí, o verbo é um verbo de ação, um verbo significativo ou nocional. Então, comprei. O verbo comprar é um verbo transitivo direto, porque quem compra, compra o quê? Compra alguma coisa. Pede complemento. Um caderno está completando o sentido do verbo comprar, portanto, é objeto direto, ok? Agora, novo. O que é o novo? Morfologicamente falando, novo é um adjetivo, não é um adjetivo? É um adjetivo. Na análise sintática, o adjetivo ele exerce a função do quê? De predicativo, ou do sujeito ou do objeto. Aqui em cima, ele exerceu emocionado, exerceu uma característica, deu uma característica a ele, é o sujeito, predicativo do sujeito. Aqui, quem que é novo? É eu ou um caderno? Um caderno. Ele está completando o sentido do sujeito? Não está completando o sentido do sujeito. Ele está completando o sentido de um nome. Um caderno é um nome, né? Um substantivo. Então, ele está dando característica ao caderno. Portanto, novo é o meu predicativo do objeto. Ah, professora, que fácil. Agora eu já descobri qual é o predicado. Que tipo de predicado é esse? Tem verbo de ação e tem predicativo? O predicado é verbo nominal. Então é fácil, gente. Quais são os núcleos do predicado verbo nominal? Um verbo e um nome. O verbo referente ao predicado verbal, lembra que eu falei que é a junção do predicado verbal e predicado nominal através dos núcleos? Olha só, núcleo do predicado verbal, verbo. Núcleo do predicado nominal, emocionado, nome. Núcleo do predicado verbal, comprei, verbo. Núcleo do predicado nominal, um nome, novo. Portanto, se eu tiver na estrutura do meu predicado um verbo de ação mais um predicativo, seja ele dando característica para o sujeito, ou seja ele dando característica para o objeto, o meu predicado será verbo nominal. Portanto, a estrutura dos predicados compõe-se assim. Predicado nominal vai ter um verbo de ligação mais um predicativo. O predicado verbal, ele vai ter um verbo significativo ou nocional. Lembra que sempre que eu estou falando de verbo significativo ou nocional, são os verbos transitivos ou intransitivos.
são os verbos de ação. Portanto, o predicado verbal, a estrutura dele, ele é composto de verbo significativo, verbo de ação, e não tem predicativo, sem predicativo. E por último, o predicado verbo nominal, que é o último que nós estudamos hoje, que é o último dos tipos, né? Ele vai ter a seguinte estrutura. Ele vai ser composto por um verbo significativo, que é o verbo de ação, né? Transitivo ou intransitivo, e ele também vai ter um predicativo, ou do sujeito ou do objeto, como eu comentei com vocês nos exemplos anteriores. Então, é isso. Predicado verbo nominal, a estrutura é verbo significativo mais predicativo, ou do sujeito ou do objeto, ok? Então, por aqui nós finalizamos os tipos de predicados. Eu espero que vocês tenham entendido, acho que ficou bem fácil, ficou bem acessível para vocês entenderem. E qualquer coisa vocês sabem onde me achar. Qualquer dúvida durante a semana pode me procurar, ok? Um beijo e até mais! Olá pessoal, voltei aqui para fazer uma correção. Quando eu estava explicando para vocês nesta oração a respeito do predicado verbo nominal, eu fiz um engano aqui. Eu coloquei ao jogo como objeto direto, e não é. Ao jogo aqui é o objeto indireto, já que assistiu é verbo transitivo indireto. Então, só voltei para fazer essa correção, tá certo? Então, olha só. Ele assistiu ao jogo emocionado. Assistiu é um verbo transitivo indireto. Se é um verbo transitivo indireto, ele não pede objeto direto, ele pede objeto indireto. Então, ao jogo compõe na oração um complemento verbal, que é o objeto indireto do verbo assistir. Ok? Me desculpe o equívoco, mas voltei correndo para consertar isso. Beijo!